Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é uma pregação especial. O tema de hoje é o fechamento da porta da graça. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essa verdade para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. Fechamento da porta da graça. Aí está um exemplo de fechamento da porta da graça, que aconteceu muitos milênios antes de nós partirmos vivermos neste mundo, que foi Noé, lá no Antigo Testamento, lá no comecinho da história, que este homem foi chamado por Deus porque o mundo estava se corrompendo com idolatrias, com luxúria, com prostituição, que homens estavam se convertendo com mulheres, estavam se prostituindo, e estava muito feio mesmo. Homens matando os outros, era uma matança, e o mundo estava se corrompendo. Por isso Deus escolheu Noé para implantar essa arca, para fazer esta arca e de pregar por 120 anos quem se arrependeria para se salvar e entrar na arca. Mas ninguém se arrependeu. Apenas 8 pessoas entraram na arca. Ele, sua mulher, seus 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. E as suas mulheres. 8 pessoas apenas. E foram salvos, e os outros que ficaram e não se arrependeram, morreram no dilúvio. Aí em Gênesis 7, capítulo 7, versos 15 a 16, relata: de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. É o sistema da porta da graça. É o que vai acontecer daqui a alguns anos. Que quando as profecias que estão plantadas no Apocalipse se cumprirem, a porta da graça se fechará. Por enquanto está aberta. E os animais, de 2 em 2, se juntaram para entrar na arca. Aí está. Os animais e as pessoas tentando entrar, mas a água não deixava. E a mesma coisa também de um fechamento da porta da graça, que são a parábola das 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 não eram. Que as prudentes tinham o azeite e o vinho já colocados na vasilha, e as outras não tinham um azeite, só tinham um vinho, e pediram para as outras também emprestá-las, mas falaram que elas tinham que ir buscar, e por isso que quando voltaram,
o esposo já tinha vindo, porque não estavam preparadas. E a mesma coisa que Jesus mesmo falou em Mateus: os dias de hoje é como nos dias de Noé, que ninguém presta atenção na profecia. Mateus capítulo 25, verso 10. Saindo elas para comprar, chegou o noivo. E saíram para comprar, e chegou o noivo, e eis que estavam apercebidas, e entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Exatamente, as que estavam preparadas entraram com o noivo, e a porta se fechou. Quer dizer, são as pessoas que estudam as profecias, que guardam as profecias em sua mente, pregam as profecias, que aceita Jesus em seu coração, que aceita Deus em sua vida, respeita os mandamentos, está preparado. E aquelas pessoas que estão na bebida, estão se drogando, estão vivendo só em festas, não está preocupado com nada. Essas, se não se preocuparem e não prestarem atenção, vão se perder. E estamos vivendo hoje mesmo, nos tempos de Noé, e eu falo ainda que estamos vivendo no tempo de Sodoma e Gomorra, que no tempo de Noé, as prostituições, e no tempo de Sodoma e Gomorra, homem se envolvendo com homem, mulher se envolvendo com mulher, e assim está se expandindo, e cada vez mais se expande. E ninguém está nem aí, como se diz, e acha que isso é normal. Apocalipse capítulo 22, verso 11. Olha só que depois da porta da graça se fechar, vai se dizer assim: continue injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continua a santificar-se. Apocalipse 22, 11. É o que vai acontecer depois do fechamento da porta da graça. Jesus vai jogar o último incensário, é o sétimo selo, que muitos falam que é a volta de Jesus, mas não é. O sétimo selo é o fechamento da porta da graça, que ainda falta se abrir. O sétimo selo, o sexto selo e o sétimo selo ainda não se abriram. Estamos vivendo no tempo dos 5 selos. O tempo dos cavalos, né, que são as igrejas que estão em andamento, e o quinto selo são as almas que estão clamando por justiça. Então, estamos vivendo entre 5 selos. E temos a oportunidade de salvação. Aquela oportunidade de mudar, de você pensar: olha, eu quero mudar, estou disposto a estudar as profecias, de aceitar o que o pastor falou para mim, de estudar mais profecias, de ir ao culto, de ir às aulas de profecia, ou você pegar a Bíblia Sagrada e se aventurar, não, né? Que era um outro tipo de palavra, né? É como se diz, prontamente ir lá no Apocalipse, ou em Daniel mesmo, e estudar as profecias. Ah, mas eu não entendo esses animais lá em Daniel. Ah, eu não entendo no Apocalipse também. Pede a orientação de Deus, e Deus te dará, por intermédio do Espírito Santo, de você entender as profecias. Então, quer dizer, a oportunidade está na sua porta. É só você prestar atenção e pedir para Deus esta oportunidade. Em João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Exatamente, Deus veio para o mundo, para esse mundo, para morrer por todos nós, para curar as nossas feridas, de nos salvar da morte eterna, e de nos dar a oportunidade de se salvar. 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão a que todos cheguem ao arrependimento. Exatamente. Olha, eu mesmo tento falar para as pessoas, passar para as pessoas o que eu entendo de profecia, a verdade para elas. E muitos escutam. E eu falo, você não é obrigado a aceitar o que eu falo, mas pelo menos de prestar atenção e de ficar com isso na cabeça para que a pessoa possa ir à salvação, para que a pessoa possa ir a estudar também as profecias e também falar para as outras pessoas, e expandindo. É como se diz, é que nem na época dos discípulos, iam pregando a palavra para as pessoas, e as pessoas iam passando o ensinamento dos discípulos para que as outras pessoas também soubessem do amor de Cristo para com elas e da verdade da palavra de Deus na Bíblia. Por isso que eu não tenho medo de pregar para 3, 4 mil pessoas. Igual eu falei, eu queria uma semana de Daniel e de Apocalipse para pregar para 3, 4, 5 mil pessoas ou para uma multidão. Eu queria pregar uma semana de cada um, para que as pessoas pudessem ir embora para casa com aquilo na cabeça e de mudar o seu consentimento, o seu pensamento, de estar em denominação errada, sendo enganada. Aí está, Jesus está no lugar santíssimo, que ele entrou no dia 22 de outubro de 1844, que ele mudou de sacerdote para sumo sacerdote, saiu do lugar santo para o santíssimo, e está até hoje julgando a todos aquelas pessoas que morreram, e vai começar a julgar os vivos, nós os vivos, a partir do decreto dominical, que não está demorando muito para acontecer. Só os Estados Unidos, um dia, prolongar esse decreto, o sexto selo se abrirá. 1 João capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Exatamente. Jesus perdoa os nossos pecados, ele leva o nosso arrependimento ao Pai, e o Pai nos perdoa. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, verso 15. Daniel capítulo 7, verso 13. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, a dirigir-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Quer dizer, essa visão foi na visão que Daniel estava tendo dos 4 animais, que Deus estava mostrando para ele, que como em Daniel 2 mostrou por intermédio de uma estátua os reinos mundiais, ele ampliou, ele simplificou mais em Daniel capítulo 7, mostrando os animais. E diante dessa visão dos animais, ele teve também a visão do trono, do juiz investigativo,
que está relatado em Apocalipse 4, os capítulos 4 e 5, e também o 6, que fala da abertura dos selos, do livro selado, que é o livro de Daniel. Por isso que Daniel olhou que estava sentado o ancião de dias, que é Deus, e veio o Filho do Homem, Jesus Cristo. Veio até o ancião de dias e sentou à direita do ancião de dias. E miríades de miríades, milhões de anjos o cercavam. Quer dizer, essa visão referia-se ao juízo investigativo que começaria no dia 22 de outubro de 1844. Aí está, os livros abertos, que foi no ano 1844. E esse texto de Daniel 12:1 é o fechamento da porta da graça. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, que é o fechamento da porta da graça, que, enquanto a tribulação estiver acontecendo, os 144.000 vão vir para a última pregação da terra, que vão vir pregar as 3 mensagens angélicas, que está emplacada nos 3 cavalos. O cavalo branco, que é a igreja remanescente, o cavalo vermelho, que é a igreja dos protestantes apóstata, que estão manchando a palavra de Deus, que não pregam mais a verdade, o cavaleiro preto, que é a igreja católica apostólica romana, e são nesses 3 cavalos que estão as 3 mensagens angélicas. E nessas 3 igrejas, né? E vai pregar o último evangelho da terra. Jesus mesmo em Mateus 24 fala: será pregado o último evangelho na terra. E daí virá o fim. Quer dizer, que é a definição. A partir desta pregação, os que aceitarem o selo de Deus estarão salvos, e os que não aceitarem estarão perdidos para sempre. É o momento de escolher ali. Mas antes de chegar esse momento de escolher ali ou aqui, é hoje, povo de Deus. É de você escolher a Deus, aceitar Deus em seu coração, em sua alma, em todo o seu entendimento, aceitar Jesus em sua vida. E de aceitar os mandamentos, tudo que é de Deus, aceitar em sua vida. É hoje. Lucas capítulo 17, verso 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Estamos vivendo nos dias de Noé e também de Sodoma e Gomorra. Lucas capítulo 17, versos 28 a 29. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam e vendiam. Plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Exatamente. Então, povo de Deus, essa foi o vídeo, a pregação especial, o fechamento da porta da graça. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, fez-se de mim o seu servo, para apresentar essas verdades da Tua palavra para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!